Olá, 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 seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mãe de um rapaz autista de 25 anos e cá estamos para mais um vídeo para conversar com você, que é mãe de autista em especial, para te ajudar eu com alguns direcionamentos para melhorar a vidinha de vocês aí com impacto que eu sei do diagnóstico, que não é uma coisa fácil quando a gente recebe. E mesmo você que já está aí na caminhada do autismo, também pode aplicar o que eu vou falar aqui para vocês hoje, que vai ajudar bastante no desenvolvimento dos filhos de vocês, na saúde da família como um todo. E você que não tem filhos com diagnóstico, também pensa nessa rotina aí como estratégia para o desenvolvimento dos seus filhos também, no caso de facilitar o aprendizado, ter mais contato com a família. Se, independente do diagnóstico, o que eu vou dizer aqui sempre funciona para todo mundo. Porém, a criança que tem diagnóstico, o adolescente com diagnóstico, a família precisa se esforçar um pouco mais para fazer isso funcionar para ter melhores resultados lá na frente. A família que não tem uma criança com diagnóstico é mais para manter uma estrutura aí que funcione. Então, já estou dando dicas aí. Por quê? Porque a gente precisa pensar sempre que a gente está educando, preparando o filho para a vida. O filho não é para nós, é para a vida. Porque um dia a gente não vai estar mais aqui. Então, a gente tem sempre que pensar no futuro, certo? Então, bora conversar um pouquinho, porque o objetivo aqui do canal é sempre ajudar a maior quantidade de famílias possível a caminhar aí nessa jornada do autismo da qual eu passo e já passei e sei o quão desafiador é. Mas tô aqui para ajudar vocês. Então, bora! Eu separei alguns itens aqui que hoje, quando eu olho para trás, eu penso que esses itens, se eu tivesse me dedicado mais, eles teriam funcionado mais e teria tido melhores resultados com meu filho. Não falo isso num lugar de culpa, mas da perspectiva de que eu demorei muito a me dar conta disso e que ninguém falou pra mim. Então eu perdi muito tempo presa no diagnóstico e assustada e perdida. 25 anos, né? 22 anos atrás, não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje, então a coisa era mais complexa. Mas, como a gente tem muita informação, eu quis juntar tudo num vídeo só, do que eu tenho certeza que teria feito muita diferença na minha vida lá atrás e que eu não coloquei em prática, que só mais na frente eu fui colocando e aí as coisas foram melhorando. Bora lá? Primeiro item, rotina. Sim, minha gente, rotina, rotina. Agora é hora que todo mundo me taca a pedra. Por quê? Porque eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, as famílias às vezes estão esgotadas e não consegue, né, estruturar, você precisa deixar com a avó deixa fazer o que quer, às vezes o menino tá em crise, tá em birra. Eu sei. Meu gato, galera. Eu sei que não é fácil, mas e aí fica muito difícil, ou mais desafiador, implementar uma rotina. Mas aqui eu quero sugerir para vocês pequenas mudanças. Então, por exemplo, se sua criança tem dificuldade para dormir, e aí ela fica até meia-noite acordada. Um exemplo. Você vai começar a fazer com que ela deite às 11 na cama. Não vai esperar da meia-noite para quando dá sono ela ir deitar. Não. Às 11 horas você vai colocar ela na cama. Vai ler um livro, vai conversar um pouquinho, vai ficar no escurinho, em silêncio. Colocar uma musiquinha relaxante do YouTube, barulhinho de chuva, barulhinho de água. Para quê? Para já ir condicionando o comportamento. Pensa que assim, a gente só muda o comportamento com a repetição dele. Da mesma forma que para aprender o comportamento é repetindo, para mudar também é implementando um novo comportamento, ou seja, repetindo. E aí, se não estruturar a rotina, fica muito mais difícil disso acontecer. Então, pensem aí em tudo, seja uma introdução alimentar, que você vai ter que testar aos pouquinhos, até conseguir concluir o processo inteiro. A questão do sono, a retirada do excesso do celular, ter horário no celular, de uso de celular.
Eu sei que tudo isso é trabalhoso, mas comecem a pensar sobre. E aí o que eu sempre sugiro às famílias no consultório é o quê? Faça um painelzinho, uma rotina, um quadrinho de rotina e coloque na altura dos olhos da criança. E mostre para ela o que vai fazer. O que é a hora de quê? Se possível, faça desenho, imprima figuras e cola para ela saber se ela não sabe ler e escrever ainda. Coloca lá, então, hora de dormir. E tudo com os horários. E quando, por exemplo, for dia, coloca solzinho. Quando for noite, coloca a lua. A criança já fazendo associação, no caso de crianças com diagnósticos mais comprometidos. E assim, vão pensando aí nas formas de estrategiar isso para a criança também ir aprendendo que ela precisa ter rotina, certo? Próximo item que eu coloquei, esse também é um problema. E eu falo porque eu passei. E eu sei que as famílias ainda hoje têm muita dificuldade de fazer. E minha gente, não tenha dó. Não tenha peninha do filho de vocês. Vocês têm que pensar que estão preparando uma pessoinha para a vida. Se você está preparando uma pessoinha para a vida, vocês precisam pensar que todo mundo que está neste planeta precisa de regras e limites. Isso, inclusive, facilita a vida de vocês. E vocês não fazem ideia do quanto isso facilita. E eu falo por conhecimento de causa, porque o Vinícius gritava, Vinícius quebrava tudo, Vinícius estragava tudo em casa, Vinícius riscava as paredes, tudo. Era um problema. Era um grande problema a minha vida com o Vinícius. Então, assim, a partir do momento que eu determinei que ele ia ter regra, que ele ia ter limite, mesmo que isso me desse muito trabalho, e deu muito trabalho, eu fiquei, mais de ano, porque o Vinícius já estava assim, transbordando o copo de coisa errada, sabe? Ele estava todo desregulado, enfim, era um transtorno na nossa vida. Então, antes que a vida de vocês vire um transtorno, comece a colocar regras e limites desde cedo. Não deixe nada, por menor que seja, virar uma coisa que lá na frente pode te gerar um problema muito grave, muito grave. Então, já coloca horário de sono, horário de alimentação, horário do celular, horário de tudo, para futuramente você não ter que precisar retroceder, montar quadro de rotina e fazer aquela coisa toda que a gente tem que fazer quando o problema já está instalado. Se você começa antes, já fica mais fácil. Agora, se você não fez nem a rotina, ainda não tem regras e limites, tem duas coisas para vocês trabalharem. E vou falar para vocês, eu já passei por isso e é sofrido. Olha, é sofrido no nível. E eu vejo lá no consultório diariamente que muitas famílias ainda pecam muito nisso. Então, assim, não percam mais tempo. Comecem hoje, comece agora, mas não percam mais tempo, tá? Coloquem regras e limites bem definidos, bem estruturados. É aquela coisa assim, o que não é negociável? O que quando você era criança, você não podia fazer de jeito nenhum? Começa por aí. Começa por aí. Já é uma base, assim, para você se organizar, tá? Próximo item que eu separei para vocês é sobre autonomia. E sim, minha gente, autonomia. E já vou dar uma dica aqui para vocês. Ensine para vocês o endereço da... Para vocês não, perdão. Para os filhos de vocês, em especial os autistas, o endereço da casa de vocês, o telefone de vocês, o nome do pai e da mãe completo. Ensinem. Eventualmente, se a criança ficar perdida, ela vai saber explicar como voltar para casa. Para além desse tipo de autonomia que eu digo que é uma autonomia super importante, a autonomia de a criança também aprender a escolher o que gosta, o que não gosta, aprender a tomar banho sozinha, aprender a comer sozinha, aprender a guardar as coisas dela sozinha. E sim, minha gente, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas veja, quanto antes você começar a fazer isso, mais rápido você terá os resultados e a paz que você tanto sonha e almeja, mais rápido ela vai jogar na sua casa também. Então, para vocês terem uma ideia,
O Vinícius, quando eu fui pensar em tudo isso que eu tô passando pra vocês, ele já tinha assim uns 7, 8 anos mais ou menos. Pra vocês terem noção, o Vinícius, pra quem não, né, não sabe, não assistiu os outros vídeos, o Vinícius é nível 3 de suporte. Hoje a gente pode dizer que ele transita entre 1 e 2. E o Vinícius era terrível. Terrível, era muito jovenzinho quando eu tive o Vinícius, não tinha noção de absolutamente nada nessa vida. E então eu sofri muito com ele. Eu tinha muito medo de tudo, medo de magoar, medo de traumatizar, medo de tudo. Então o Vinícius fez o que quis. Depois que eu descobri o diagnóstico, aí que ele fez o que ele quis da vida dele. Porque eu morria de medo de machucar o Vinícius, magoar o Vinícius, maltratar o Vinícius. Morria de medo. Então, eu cometi erros absurdos. E eu sei que os pais cometem porque eu vejo todo dia no consultório. Sempre tem uma coisinha ou outra dos pais reclamando. Sempre, toda semana tem uma coisa diferente. Então, por isso que eu digo que é fundamental que a gente trabalhe dentro dessas perspectivas que eu estou falando para vocês. E como aí você vai desenvolver autonomia? Uma dica, por exemplo. Estimular a escovar os dentes sozinho. Estimular a tomar banho sozinho. A calçar o próprio sapato sozinho. A organizar o próprio quarto. Sim, gente. As crianças dão conta. O problema é que a gente subestima as crianças. Ou a gente fala, ai, deixa que eu faço, isso é muito devagar, eu vou fazer. E vai lá e faz pra criança. Quando a gente não dá o tempo pra ela, de ela fazer sozinha. Percebe que o errado somos nós? Que a gente não respeita o tempo? Tá vendo a problemática da coisa? É, eu sei. Eu também sou mãe, eu já passei por isso. Eu sei, não tô aqui num lugar de julgamento, mas eu sei o quão desafiador é. Não é fácil. Mas eu garanto a vocês que se vocês colocarem tudo isso em prática, dá certo, funciona. Temos mais 2 pontos, tá? E aí a gente já finaliza. Próximo ponto, que esse aqui eu fazia muito sem saber, tá? Sem direcionamento. Que é o quê? Estimular em casa. Como era a minha estimulação que eu nem sabia o que fazer naquela época. Então eu brincava com ele, com as panelas, e fazia bateria, cantava música da igreja, que na época era da igreja. Músicas variadas, dançava, pintava, comprava giz de lousa e escrevia na porta do armário com ele, brincando com ele, de letrinhas do alfabeto, comprava caderno para desenhar, canetinha, lápis de cor, giz de cera. Então, o que eu vejo assim, ó, as famílias até compram, fazem, né, colocam esses materiais à disposição, mas a família não senta para brincar junto. A família não senta para estimular junto. E aqui é que tá o pulo do gato. Veja, se a gente estiver falando aí de uma criança autista, ela não vai fazer sozinha. Em geral, eles não vão fazer sozinhos, né? Se é um nível mais elevado do diagnóstico. Ele precisa que alguém faça com ele. Se alguém não fizer com ele, mostrar para ele como faz, e sozinho ele não vai fazer. Então percebe que a estimulação em casa ela tem que partir de os pais sentarem juntos e fazer? Não tem outro caminho. Eu garanto a vocês que dá certo, mas o caminho das pedras é esse. E, por último, experiências fora de casa. Então, levar ao museu, teatro, parquinho, brincar no campinho de futebol, andar de bicicleta, andar de skate, piscina, shopping, experimentar comidas diferentes. Sim, 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 sim. Andar de ônibus, de metrô. Deixa eu ver o que mais. Ai, tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer, né? Mas assim, o que eu quero que vocês pensem aqui. Experiências fora de casa. Por quê? Porque quanto mais contato, em especial os autistas, tiverem com o mundo, mais eles têm estímulos externos, eles não ficam tão limitados ao que o pai e a mãe oferecem. Observa, nós mesmos, quando nós temos outros estímulos, a gente não modifica. A gente não se sente diferente. A mesma coisa para a criança. E a gente tem que aproveitar que o cérebro dele está novinho.
Mesmo ele tendo diagnóstico, o cérebro tá novinho. Então, quanto mais estímulos a gente colocar lá naquela cabecinha, mais gostoso fica. E mais rápido desenvolve. E melhor, tira esse negócio do hiperfoco do celular. Eu nem coloquei aqui porque esse é um assunto super batido, né? A gente tá cansado de falar sobre isso. Mas sim, precisa tirar o hiperfoco do celular. E como é que a gente tira o hiperfoco do celular se não é oferecendo outras coisas? Se não é oferecendo um quebra-cabeça, se não é sentando junto, se não é lendo uma história, se não é brincar de pintar o box do banheiro, se não é na hora do chuveiro botar dentro da banheirinha e brincar com a criança ali um pouquinho, não é cantar. Entende que não tem outro caminho? E que eu sei, muitos de nós tá cansado, exausto, não quer. Eu sei, eu sei. E eu falo que eu sei, gente, porque eu sei de verdade. Pra quem não sabe, eu moro em São Paulo. São Paulo é gigantesca. Eu morava no sul, na zona sul de São Paulo. E eu ia parar lá na zona leste, zona norte, zona oeste da cidade para poder levar o Vinícius para fazer terapia. Então, cada dia da semana era um lugar diferente. Eu gastava 2 horas de ônibus para ir, 2 para voltar. Dependendo do lugar que eu ia. Eu vivia cansada e com sono. E eu não trabalhei, eu fiquei um tempo sem trabalhar. Quando o Vinícius começou a dar muito trabalho, a partir dos 3 anos, o Vinícius começou a dar muito trabalho, porque mais ou menos de 1 aos 3 anos ele ficou numa escolinha, foi aí que a escolinha começou a falar que ele tinha uma hipótese de algum diagnóstico, eles não sabiam o que era. Mas chamou a gente algumas vezes, eu e o pai dele. Então assim, o que eu quero dizer pra vocês é que quando eu falo tudo isso é porque eu sei. Eu passei pelo processo e eu sei o quão difícil é. Mas o Vinícius, a partir do momento que ele começou a ser estimulado a fazer coisas fora de casa, ele também melhorou muito. O repertório dele melhorou muito. Hoje em dia ele fala sobre coisas, ele pede coisas que eu penso que se eu tivesse ficado ali sem estimular em nada, sem fazer nada, sem não levá-lo para fazer nada, ele não saberia. Porque eu conheço outros meninos da mesma idade que ele, com o mesmo nível de comprometimento que ele tinha na infância, mas que ele evoluiu devido ao tanto de estímulo que ele teve. E assim, muitas vezes as pessoas me chamavam de irresponsável, porque eu era muito nova quando eu tive ele com 17 anos. E as pessoas falavam assim, ai, você não cuida dele direito, você é irresponsável. Mas hoje eu fico pensando que por um lado a minha irresponsabilidade, que aos olhos das pessoas era irresponsabilidade, mas que na verdade não era, acabou virando tudo estímulo, e por isso ele é como é hoje, é que as coisas aconteceram nas nossas vidas, sabe? Então assim, por exemplo, o que era responsabilidade? Deixar ele brincar na terra. Horas lá no chão brincando na terra. As pessoas falam assim, mas gente, você vai deixar as meninas assim brincando na terra? Não sei o quê. Mas gente, a criança que brinca, porque eu cresci brincando na terra lá em Minas Gerais. Então assim, aqui para São Paulo as pessoas têm uma ideia meio distorcida. Né? Algumas pessoas, não sei se todas, mas algumas pessoas têm essa ideia distorcida. Então assim, se vocês juntarem tudo isso e aplicar religiosamente na rotina de vocês, isso funciona, isso dá certo. Eu sei que dá certo porque o que eu fiz com o Vinícius, junto com as terapias que ele fazia. E hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, mas você tem certeza que ele é autista? Eu quero morrer de catapora. Não sabe o rolê que foi, a trabalheira que foi. Só quem é mãe sabe o que passou. Pra pessoa falar assim, ah, mas você tem certeza? Não, eu inventei o diagnóstico, eu quero inventar o diagnóstico. Ó, né? Enfim, se você aplicar tudo isso, eu te garanto que dá certo. Agora, se vocês têm dificuldade de aplicar tudo isso e gostaria que eu fizesse um acompanhamento com você e sua família no formato online, você pode agendar o pacote de orientação parental, que são 4 sessões, e eu vou conversar com você e nós vamos pensar numa rotina estruturada para você, com os estímulos necessários, com as sugestões do que você pode fazer de acordo com a sua cidade e tudo mais que a gente pode pensar juntos. Bom, vou ficando por aqui. Se você tiver interesse na orientação parental, o link vai estar aqui abaixo. É só entrar em contato, agendar seu horário, que a gente organiza essa rotina junto para você aí
e vai ser um prazer atender e ajudar tantas famílias, certo? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam nesse canal gentilmente, por favor. Aliás, lembrando, vocês têm que me ajudar. O tal do Vinícius, que é meu filho, quer ir pro Japão. Vocês têm que curtir esses vídeos, para esses vídeos subir logo e eu fazer dinheiro para levar esse menino pro Japão. É o sonho dele. Ele me perturba, gente. Ai, mamãe, eu quero ir pro Japão. Eu falei, garoto, ir pro Japão é uma fortuna, eu não tenho esse dinheiro. Enfim, é sempre um prazer estar aqui para ajudar vocês, contribuir com vocês. Espero que tenha sido útil. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijos!